querido, cumprindo com as minhas funções, Senhor, eu quero ordenar a bênção sobre a minha vida. Senhor amado, Pai querido, Tu tens feito coisas maravilhosas e grandes na vida do Teu servo. Senhor, possa, Pai amado, Pai querido, ministrar e manifestar o Seu poder através da vida dele hoje. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, pode sentar. Aleluia. Irmãos e irmãs, aqui nessa noite, tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Amém? Eu queria que você olhasse para o seu irmão do lado, aquele que está atrás, aquele que está na frente, e dissesse para ele assim: vamos colocar o cinto de segurança. Vamos colocar o cinto de segurança. Diga de novo, diga de novo. Vamos colocar o cinto de segurança. Porque nessa noite, diga para ele, nessa noite, nós vamos viajar. E nessa viagem, há perigos. Aleluia, glória a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, sou grato de estar reunido com meus irmãos, minhas irmãs, e ter o Espírito, Deus, de discernimento, Senhor, aonde quer que nós possamos chegar segundo a Tua palavra. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui nós temos a Lainara, temos aqui a Érica e temos também ali a Aline, que são mães, né, de crianças pequenas, né? E eu vejo que uma mãe, ela tem um cuidado tremendo para com seus filhos, não é verdade? Não que os pais não tenham, é raro um pai se levantar na madrugada e ver como é que o filho está, se está coberto, se não está coberto, se tem algum pernilongo andando, se não tem. Mas mãe tem esse papel, um papel da parte que vem de Deus, essa preocupação de saber como o seu filho ou sua filha está durante o período noturno. Porque no período noturno, onde chega o sono, onde ficamos sonolentos, onde vamos descansar, descarregar de toda a energia que perdemos durante o dia e vamos nos carregar essa energia durante a noite dormindo. A mãe tem um papel crucial na sociedade, na família, de ter este cuidado de proteger sua prole, de levantar na madrugada, como já falei, para ver se precisa trocar porque está molhado, ou porque está chorando, está com fome. Um pai nunca vai levantar na madrugada para dar mamar no filho, não é verdade? Mas uma mãe, querendo ou não, até os seus próprios seios, delata a necessidade daquele a qual está dormindo sendo criança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite eu quero te convidar a colocar o cinto de segurança. Cinto de segurança. Porque toda viagem requer cuidados. Porque toda viagem tem perigos. E a gente vê muito bem aí as placas nos indicando: olha, respeite o limite de velocidade. E começa a aparecer a placa de 40, de 30, de 60, de 80, e a máxima que a gente pode ver aqui no nosso país é uma placa chamada 120 por hora. Mas quem anda 10 por hora precisa de cinto, quem anda 40 precisa de cinto, quem anda 60 precisa de cinto, quem anda 80 precisa de cinto, para quem anda em 100 precisa de cinto, para quem anda em 120 também precisa de cinto de segurança. Só que aí, meus amados irmãos, do que vale o cinto se você tem um condutor irresponsável? Do que adianta você colocar o cinto se você tem alguém inexperiente conduzindo o veículo? Então o cinto ele pode te proteger sim de uma batida frontal, de uma colisão, mas dependendo da velocidade, nem o cinto pode te proteger, dependendo de quem está no volante. Mas eu quero te dizer nessa noite, que desde quando a gente levanta a mão e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós precisamos colocar o cinto, porque essa viagem rumo aos céus, essa viagem de dizer que é cristão, que é evangélico, corre muitos perigos na vida, e muitos de nós começamos com uma velocidade tremenda, e é preciso colocar o cinto, porque muitas vezes, meus amados irmãos, a gente tem visto pessoas que começam correndo, pessoas com toda a velocidade, mas no meio do caminho acontece alguma coisa.
e a sua fé morre, a sua fé fica paralítica ou paraplégica, a sua fé muitas vezes desfalece porque andar numa velocidade muito grande. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Prepare seu coração, porque hoje nós estamos numa velocidade tremenda. Porque quem conduz o nosso veículo, a nossa vida, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele respeita cada curva, ele respeita cada seta, ele respeita cada sinalização, ele nunca ultrapassa os limites, ele sabe a velocidade que eu suporto, que você suporta, e nessa noite nós vamos decolar nas asas do Espírito Santo de Deus e vamos chegar até o nosso destino, porque não é homem que guia a minha vida, não é homem que guia a sua vida, quem guia a sua vida, quem guia a igreja, o nome dele é Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 1 diz assim: a minha versão pode ser diferente da sua, mas siga a sua versão aí. Quando foi decidido que navegassem para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e embarcando no navio Adramítino, que estava de partida a corte à Ásia, fazemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegaram sob a proteção de Chipre. Porém, contrários ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Pafília, chegaram a Mirra, na Lícia, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona, corteando, e pessoalmente chegamos a um lugar chamado Bom Posto, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, como dano e muitos prejuízos, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Mas centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Amém? Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através desta palavra. É o que eu te peço, Pai, que meus irmãos e minhas irmãs tenham discernimento do perigo, Pai, que passamos, mas que ainda diante dos perigos nós temos um Deus que guia a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nessa noite, Senhor, possamos entender a viagem que nós estamos fazendo. A viagem, Senhor amado, rumo aos céus, a Nova Jerusalém, a qual naquele dia cearemos contigo, Senhor. E o nosso prazer, Pai, é de ver o teu rosto como tu és. Aleluia. Amém, irmãos? Amém.
Aqui Paulo, um homem de Deus, um homem que se converteu de verdade, um homem que abandonou as suas práticas, um homem que deixou de lado o que aprendeu, um homem que vivia dentro de uma sociedade a qual lhe honravam como um homem de uma cultura desacerbada, um homem que se destacou no meio de todos, e o nome dele era Saulo de Tarso. Agora nós vemos que Paulo se converte de verdade, e aí ele entende, meus amados irmãos, que era preciso chegar em Roma. Ele precisava chegar em Roma para testificar aquilo que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Paulo, ele descreve que ia ser uma viagem trabalhosa. Por isso falei para você na primeira palavra minha, dizendo: coloca o cinto de segurança, porque a viagem é perigosa. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, logo logo você vai entender que muitas pessoas, no dia que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida mudou radicalmente, e muitos de nós não mudou para melhor, mudou para pior. Sério, pastor, o mundo fica pior, a coisa fica mais difícil, porque ainda que um homem possa ter 200 anos, ele nunca vai chegar à idade de Deus. Ele sempre vai ser inferior à idade de Deus. Ele sempre vai ser uma criança. Ele vai ser sempre um menino diante da idade de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando eu falei da mãe que se levanta na madrugada, principalmente no tempo de frio, de calor, que criança não suporta ficar coberta, ela sempre arranca a coberta, e a gente quer se cobrir, não é verdade? A mãe se levanta para proteger, mas a mãe só pode proteger muitas vezes de um pernilongo, mas ela não pode proteger o seu filho de um resfriado, ela não pode proteger o seu filho de uma infecção, ela não pode proteger o seu filho de um tipo de enfermidade. Ela pode tomar todas as precauções, ela pode até ter todo o cuidado, mas como vem o vírus da gripe pelo ar, como é que uma mãe vai proteger um filho de uma gripe que o vírus vem pelo ar? Não tem como. Mas ela tem toda essa preocupação. Ela não tira a criança do banho sem a toalha, sem secá-la primeiro. Ela não tira a criança de qualquer jeito. Ela não deixa a criança deitar de qualquer jeito. Ela não deixa a criança deitar com fome, dormir com fome. Ela sempre tem um cuidado para com a criança. E aí nesta viagem, meus amados irmãos, aonde quando nós aceitamos ao Senhor como Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos como criança. Aí eu te digo, crente fica doente ou não fica? Fica. Mas Jesus não poderia proteger? Poderia. Jesus não podia dizer, não, nesse aí não vai ter gripe. Poderia ou não? E por que nós temos gripe? Uma mãe protegia o filho de qualquer jeito para não ficar gripado, na verdade, não ficar enfermo. E por que fica? Então nessa noite você vai descobrir que nessa viagem que nós estamos fazendo rumo a Jerusalém, meus amados irmãos, nós possamos sofrer perdas, nós possamos ficar doentes, nós possamos perder amigos, família, nós podemos perder emprego, nós podemos perder esposa, marido, filhos. Esta é uma viagem perigosa. Pastor, então essa viagem aí é difícil, mas você vai entender o final da viagem. Você vai entender o final da viagem quando você se prepara para viajar, não é verdade? O presbítero já está se preparando para ir curtir, né? Para comemorar o seu aniversário de quantos anos? 40 anos de casamento? 20 anos de casamento, né? Está se preparando, ajeitando as coisas, né? Tudo direitinho, tal. A gente nunca pensa no perigo. A gente nunca pensa no perigo. A gente faz a revisão do carro, a gente olha freio, olha a parte elétrica, vê os pneus, e a gente deixa o carro impecável, diz, não, vamos para lá. A gente só pensa em se curtir, só pensa em se alegrar, em ser feliz, não é verdade? Mas eu tenho certeza que você sabe muito
tudo que eu vou falar. Teve ou não teve muitas pessoas que talvez você conhece, que fez a revisão do carro, fez a revisão dos pneus, a parte elétrica, abasteceu o carro, estava impecável, tem um carro novo, viajaram e não voltaram mais. Teve ou não teve? Teve. Por quê? Porque houve um perigo que pôde deter. Mas eu quero dizer que nessa viagem que nós estamos fazendo, nada vai poder nos parar. Nada vai poder nos deter. Ainda que tenha acidente, ainda que tenha enfermidade, que tenha desemprego, ainda que o diabo se levante, nada vai poder nos parar. Nada vai poder nos parar. Por quê? Porque está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? O desemprego, para alguns, sai fora. A enfermidade, algumas até se desanima da fé. Não é verdade? A separação, a nudez, a comida, o que vestir, muitas coisas separam. Mas eu quero dizer que para aqueles que estão viajando com Cristo, eles sabem que vai vir um vendaval, eles sabem que a estrada é escorregadia, eles sabem que pode ter chuva de granizo, ele pode ver muitos vendavais, mas eles sabem quem está dirigindo o veículo chamado vida, eles sabem quem está fazendo a manutenção diariamente na nossa vida. Então aquele que verdadeiramente coloca o cinto do Evangelho, esse não olha para trás. Pode acontecer o que vai acontecer, ele vai estar dentro do barco, ele vai estar dentro do navio, porque ele sabe que aquele que está no comando é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele ia entrar no navio e ele estava como preso. Ele era um prisioneiro. Ele não estava a passeio, ele estava sendo julgado. Ele ia se apresentar a César em Roma. Aleluia. Ele não estava se divertindo, não. Ele estava como prisioneiro. Mas aí nesse navio, aleluia, o capitão vai com a cara dele, porque Paulo era um cara talvez agradável depois que se converteu. E a Bíblia diz que ele ganhou a confiança, e ele ia visitar alguns amigos que estavam na parte inferior do barco, e ali aconselhava, oravam e curavam. Mas aí eu quero começar a ministrar essa palavra para que você entenda, e queria que você fosse até o versículo de número 27. Todos acharam? Amém. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram o marinheiro que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, e acharam 15 braças, e recessou de que fosse atirado contra os lugares rochosos, e lançaram da polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. E procurando os marinheiros fugir do navio, parei, o óculos está embaçando, irmão, aqui. Já não enxerga direito, o óculos embaçando. Versículo de número. E procurando os marinheiros fugir do navio, e tentando arriar o bote no mar, a pretexto de que estavam para lugar âncora da proa. Disse Paulo ao centurião e ao soldado: se este não permanecer a bordo, vós não podereis salvar.
Então os soldados cortaram os cabos do bode e os deixaram afartar-se. Sou Pedro, não botei esse ar-condicionado para o Pedro. A palavra diz, meus amados irmãos, que eles procuravam um lugar firme, e lançaram o prumo, encontraram 20 metros, senão nós estamos chegando perto da terra, e lançaram mais adiante, encontraram 15, estamos chegando mais perto, mas na verdade eles estavam querendo era fugir do barco, eles queriam sair do barco. Por quê? Porque estavam correndo perigo. E quando a gente está correndo perigo, meus amados irmãos, uma das coisas que a gente quer é fugir, ou não? Mas Paulo estava no mesmo lugar, Paulo estava vivendo a mesma situação, e ele disse: olha, que ninguém saia do barco, porque se eles saírem nunca mais vão voltar. E aí o chefe dos marinheiros vai lá e corta a corda do barco, do bote, não deixa ninguém sair. Preste bem atenção aonde eu quero pontuar aqui nessa noite para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, depois que você começou nessa viagem chamada evangélica, chamada Boas Novas, chamada cristão, você perdeu ou não perdeu algumas coisas? Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Porque a viagem requer perder algumas coisas, e muitas vezes é perder aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais gosta, aquilo mais que a gente quer. Muitas vezes é preciso perder nessa viagem. Em primeiro lugar, se eu sou marinheiro, se eu sou Paulo, estou nesse navio, a primeira coisa que eu queria salvar é a minha própria vida. Não está nem aí para a vida dos outros, mas Paulo não. Ele sabia que o cinto de segurança estava posto sobre ele, ele sabia que quem estava pilotando o barco era o Senhor, ele sabia que ele jamais ia naufragar, porque ele tinha um destino para chegar. Aqui eu quero pontuar e falar com você nessa noite: aonde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Porque o gostoso da viagem é ir, mas a volta nos traz canseira, fadiga, cansaço, e muitas vezes, dependendo do período de viagem, a gente quer ir, mas não quer mais voltar. Por quê? Porque a gente sabe os perigos que passamos, que enfrentamos. Pastor, mas eu não estou entendendo o que o senhor quer falar. Eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor, muitos estão dentro do barco, mas quando vem a tempestade, quando vem os furacões da vida, quando vem o tsunami, quer sair fora do barco. E eu e você não possamos deixar as pessoas sair do barco. Eu e você temos que ser como Paulo, diz: não sai do barco, porque se você voltar, se você sair, você vai morrer. Aleluia. Só que muitos de nós, como eu acabei de falar, nós não estamos nem aí para os outros, nós não estamos nem aí para quem está lá fora, nós não estamos nem ligando. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos, mas eu não quero fazer discípulo, a minha casa já está salva, eu estou servindo Deus com minha família. Mas eu quero dizer que tem pessoas que estão aprisionadas, que precisam entrar nesse barco chamado igreja para chegar ao destino que Deus escolheu. Deus tem um destino para a minha vida, um destino para a sua vida. Quantos de nós somos orgulhosos demais, meus amados irmãos, e não estamos nem aí? Sabemos que na viagem precisa ter cuidado, que tem risco, que tem perigo, mas nós não estamos nem aí. A Bíblia diz que chegarão dias que surgirão muitos falsos profetas, que se possível enganarão até os escolhidos. Eu estava lendo sobre Simão Bar-Jonas, o mágico. Estava lendo sobre ele esses dias. O povo tinha ele como um homem de Deus, e ele ajudava o povo fazendo mágicas. E eu quero dizer que como somos bobos,
e nos deixamos enganar com tantas máscaras, não é verdade? Eu já vi imagens na televisão que eles não é possível, né? E aí eu ficava vendo aquele programa chamado Carbonaro, não sei se vocês já viram, né? Carbonaro, já viram vocês? Carbonaro é um cara que do nada ele tira um elefante e faz coisa terrível, anda até por cima das águas, né? Já pensou um desse dentro da igreja? Aleluia! Flutuando aqui, a gente ia dizer que ele era santo até as unhas, não é verdade? Mas eu quero te dizer que nós somos um ser humano imperfeito que precisa da obra de Deus para chegar à estatura de varão perfeito. Não se deixe enganar. Você faz uma viagem a qual o próprio Jesus diz: ei, cuidado para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém roube a sua coroa. Então, quantos de nós, meus amados irmãos, achamos que essa viagem chamada evangelho, chamado cristianismo, é bobeira, é fácil demais, a gente entra e sai do navio a hora que quer? Eu quero te dizer que numa hora dessa vai vir um tsunami chamado aleluia, aleluia, vai vir um tsunami chamado redenção de Deus, a qual se você estiver fora do barco já era. A verdade é. Aqui eu quero pontuar algo com você. O que foi que Paulo encontrou nessa viagem? Atos capítulo 28. Glória a Deus. Atos 28 diz assim: uma vez em terra, aleluia, só tem uma vez em terra, presta atenção, no mar, não tem como fugir, ou tem? No mar não tem. Você olha para um lado, não sabe para onde vai, olha para o outro, para todos os lados você só vê água. Agora com os pés na terra, tem ou não tem como fugir? Tem ou não tem como correr? Na hora do perigo, tem ou não tem? Tem. Pastor, o que você veio falar? O que eu vou falar, meus amados irmãos, segue o texto comigo, para que você entenda. E uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos, e a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a mão. Aleluia. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvou do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nem. Preste atenção na viagem. Preste atenção na viagem. Na viagem tem picadas. Nessa viagem tem traições. Nessa viagem tem veneno. Aleluia. Os bárbaros, os índios que acolheram ele, que o navio estava a perecer, isso à noite ainda, era frio e chovia. Os bárbaros usaram de humildade com ele, de humanidade, de irmandade com eles, acolheram todos. E aí a gente vê sempre Paulo se destacando. Se estava frio, se estava chovendo, eles estavam abrigados em algum lugar. E a gente vê não os bárbaros, a gente não vê nenhum dos presos buscando lenha para se aquecerem, para colocar no fogo se aquecerem. Mas Paulo se destacou mais uma vez. Então eu quero dizer que nessa viagem que eu e você, muitas vezes nós temos que se destacar no meio de muitos, porque nós estamos presos a Cristo Jesus, como muitos estão, mas muitos não aparecem, mas precisamos aparecer. E Paulo vai lá e coloca o cesto de lenha lá, e a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, de uma cobra fugindo do calor, picou Paulo. Ficou agarrado à mão de Paulo. Preste atenção. Irmãos, tem ou não tem situações que a gente diz: essa pessoa é uma víbora, é uma cobra, é perigosa. É ou não é verdade?
uma cobra nos morde, a intenção de todos que estão de nossa volta é que a gente vai morrer. E foi picado pela cobra, vai morrer. Mas eu quero dizer, quantos de nós já fomos picados e estamos aqui de pé? Sabe por quê? Quantos de nós já foi levantado calúnia, testemunho, falso testemunho, tanta coisa, e nós estamos de pé? Aleluia. Deixa as cobras picarem, porque o nosso Deus, ele diz assim na sua palavra: ei, eu vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões, e se beber de alguma coisa mortífera, de nada lhe fará mal. Então aquele que colocou o cinto de segurança na sua vida, ele é fiel de deixar você chegar no lugar que ele tem determinado para a sua vida. Pode se levantar o diabo, pode se levantar quem quiser, aquele que colocou o cinto de segurança na sua vida, ele é fiel. Pastor, por que você está falando tanto de cinto de segurança? Porque a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que nós somos como uma menina dos olhos do Senhor. Ele nos guarda como uma galinha guarda os seus pintainhos. Ele diz que Ele é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele diz: olha para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Ele diz: mas assim, filhinhos, se pequeis, não ficar entristecido, eu vos dou um advogado, o nome dele é Jesus. Eu quero dizer nessa noite, você que já foi picado por uma cobra cascavel aí da língua grande, eu quero dizer para você, aleluia, você não morreu, você está aqui, nada pode te deter, aleluia. Pode vir vendaval, pode vir chuva, o mar pode vir bravio, mas quando você colocar o pé em terra, não fuja também, ainda que tenha cobra, ainda que tenha bárbaro, Deus está no controle de todas as coisas. Preste bem atenção, a Bíblia diz que disseram: olha só, assassino, os deuses não os livraram no mar, mas na terra vai ter que morrer. Aleluia. E a Bíblia diz que ele sacudiu, a cobra caiu dentro da fogueira e morreu. E Paulo ficava olhando para ele e disse: vai morrer agora, vai acabar a vida dele agora, o ministério dele vai acabar agora. Olha, ela não vai mais para a igreja, ele não vai mais para a igreja. Ó, já está com o casamento destruído, os filhos destruídos, já está tudo destruído, agora acabou. Aleluia. É engano, é engano. É engano, porque aquele que colocou o cinto na sua vida, ele é fiel. Aleluia, ele é fiel. Atenção, meus amados irmãos, a Bíblia fala, meus amados irmãos, que eles começam a olhar para Paulo diferente. Diz: esse homem é um escolhido de Deus, esse homem é um Deus. Ele é um Deus, esse homem é poderoso. Você viu? Foi livrado do mar, foi livrado da serpente, e é um homem de Deus. É um próprio Deus. Ele falou: para aí, calma aí, calma aí. E aí, meus amados irmãos, há um homem enfermo de diarreia. De diarreia, pastor, já tinha diarreia naquela época, já. Os caras já comiam coisa que não era boa, né? Infecção intestinal. Estava com diarreia. Era o filho de um homem poderoso lá na época, lá na ilha. E aí chamaram Paulo. Paulo foi lá, orou, impôs as mãos e ele foi curado. Pastor, agora que eu não estou entendendo nada, eu estou pontuando aqui para você ver o que acontece numa viagem. Numa viagem o barco se quebra. Numa viagem o barco é destruído. Numa viagem tem frio, tem chuva. Numa viagem tem picadas de cobra. Mas numa viagem também o poder de Deus precisa se manifestar através daqueles que estão viajando. Pastor, dá uma luz para nós. Preste bem atenção, meus amados irmãos, nessa viagem que nós estamos fazendo junto, tá? Rumo a Jerusalém. Aonde é que está a manifestação de Deus na sua vida? Aonde está a manifestação de Deus na sua vida? Ou você é só um prisioneiro comum? Aonde está o sobrenatural de Deus? Porque Paulo era um prisioneiro, sofreu açoite, sofreu vendaval, o barco se quebrou, nenhum morreu, estava passando frio, mas tinha fogo, foi amparado, viu alguém enfermo, curou. Aí a gente vê a manifestação de Deus. E aqui eu quero começar a pregar para mim e para a sua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o que você tem feito com o dom de Deus na sua vida?
Quem sabe cantar, precisa cantar. Quem sabe pregar, precisa pregar. Quem sabe cuidar de criança, precisa cuidar de criança. Quem gosta de dançar, precisa dançar. Quem gosta de louvar, precisa louvar. O que você está fazendo nessa viagem? Talvez porque perdeu o equilíbrio das pernas, porque os seus pés já não têm firmeza porque está andando sobre a água, ou talvez porque tem medo das picadas das víboras, espiritualmente falando. O que você tem feito com o poder de Deus na sua vida? Paulo, ele não está indo se divertir. Paulo, ele não tinha marcado uma viagem para curtir um spa. Não, Paulo, ele sabia para onde estava indo. Para onde ele estava indo, pastor? Para a morte. Ele estava indo para a morte. E eu pergunto para você está indo para onde? Você acha que está viajando para ir para um parque de diversão? Pegar um bronze? Para onde você acha que está indo? Para onde você está pensando que está indo? Aleluia! Pastor, eu estou indo para o céu. Glória a Deus. Mas o que você está fazendo aqui nesse vendaval da vida? O que você tem feito com o poder de Deus que está na sua vida? Paulo acalmou a tempestade? Não. Mas a gente sabe que um Deus, nosso Deus, ele acalma a tempestade. Mas nem por isso ele acalmou a tempestade do navio. O navio se quebrou. Mas o próprio Deus fala com ele, diz: Paulo, nenhum dessas vidas perecerão. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando Deus faz uma promessa, ele não volta atrás. Ainda que a casa caia, ainda que o casamento se destrua, ainda que nada aconteça que favoreça o colorido dos teus olhos, Deus, ele dá uma palavra definitiva. Então coloque o cinto nessa noite e viajem nas profundezas do mistério de Deus. Aqui não tem nenhum, menos as crianças, que não já pensou em desistir, que não já colocou no coração, diz: não dá mais. Eu pensei que era de um jeito, mas é de outro. Eu pensei que era mais fácil, porque esquecemos muitas vezes o que diz a palavra de Deus, dizendo: ei, no mundo tereis alegria, no mundo tereis festividade, no mundo tereis muito dinheiro, no mundo tereis muita amizade. Não, tereis aflição, mas é preciso ter bom ânimo, pois essa não é uma viagem qualquer, é uma viagem, meus amados irmãos, que está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo. O diabo é contra nós, e ele não quer que eu chegue no destino que Deus tem para a minha vida. Ele não quer que você chegue no destino que ele tem para a sua vida. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai furar pneus espirituais, ele vai faltar gasolina espirituais, ele vai fazer tempestades espirituais, ele vai fazer de tudo para você não chegar aonde você precisa chegar. Então essa é uma viagem de perigos que muitos têm deixado, meus amados irmãos, esse navio chamado igreja, e se aventurando lá fora. Mas eu quero te dizer nessa noite: bendito é aqueles que não viram a escrever. Noé não tinha chuva, não tinha nada para acontecer, mas quando Deus diz: faz a arca, ele fez. O que você está fazendo com o poder de Deus que está na sua vida? Imagine só, meus amados irmãos, em pouco que estamos, se levantar para buscar, clamar e orar. A Bíblia diz que Deus abre os céus e diz: olha, eu sararei a tua terra se clamares. Jeremias 33 diz: clama a mim e eu responderei. Eu quero te dizer que aquele que conduz a sua vida, que conduz a sua casa, que conduz os seus filhos, que conduz o seu marido, ele diz nessa noite: coloque esse cinto de segurança, porque você vai chegar aonde eu determinei. Meus amados irmãos, quantos de nós estamos com medo do perigo? Quantos de nós, meus amados irmãos, não queremos pagar o preço? É ou não é perigoso evangelizar na Cracolândia? É ou não é perigoso visitar as ruas que vivem em trevas, na escuridão aí, homossexual, travesti e tantas outras? É ou não é perigoso? É perigoso. É ou não é perigoso subir na favela, falar com o traficante? É ou não é perigoso, meus amados irmãos, visitar presídio? É perigoso. Mas eu quero dizer que nem perigo pode deter a bênção de Deus na sua vida, nem perigo pode te paralisar, nem perigo pode deter o que Deus tem preparado
bandido dá ordem, dizendo: olha, nem o comércio vai abrir, vai fechar tudo. Bandido mandando e crente obedecendo. Não abre comércio, porque bandido falava que se sair fora, só pode sair fora depois das 10, ninguém sai de casa. Crente não sai de casa, com medo do perigo. Mas eu quero dizer para você que Paulo era um homem de Deus. Não foi o vendaval, não foi a víbora que ele picou, não foi a chuva, não foi o frio. Ele continuou operando milagres. Deus é na vida daqueles que colocam o cinto e não olham para trás. Muitos de nós aqui precisamos olhar para o retrovisor nessa noite. Para que, pastor, para olhar para o que ficou para trás? Não, para a distância que você está se distanciando das coisas do mundo. Para que você olhe no retrovisor e diga: opa, ficou tudo para trás, eu vou para o rumo, aqui para o alvo, daqui a pouco, me dá esperança. Nessa noite, igreja do Senhor, eu quero te convidar aqui para um mistério nessa noite. Aleluia. Pastor, qual é o mistério? Aleluia. Essa viagem que é loucura para aquele que é carnal, mas para aquele que é espiritual é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, o que você quer dizer? O que eu quero dizer nessa noite é que talvez você tenha se sentido um inútil nessa viagem chamada cristã. Não ganha ninguém para Jesus, nunca foi usado para curar alguém através do Espírito Santo de Deus, nunca viu um milagre acontecer, nunca viu a glória de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, aleluia, para viajar juntamente comigo. Para quê, pastor? Eu quero que Deus, nessa noite, Ele mostre para você que essa viagem que nós estamos fazendo não é fácil. Não é fácil. Eu tenho certeza do que vou falar. É ou não é perigoso trabalhar? É perigoso. E trabalhar não é perigoso. Irmão, ontem eu preguei numa Assembleia de Deus aqui em São Bernardo. Passou um cara por nós num carro que parecia que ele estava em Interlagos. Que velocidade! Eu fiquei com medo. Que velocidade! Automaticamente eu pensei, como um carnal: se esse cara bate em mim e eu saio vivo, a primeira coisa que eu ia pegar ele é espancar ele, pela falta de responsabilidade para com a vida do próximo. Foi o que eu pensei, sabe? Automaticamente, se batesse, a minha alma estava salva, né? Mas, pastor, por que você quer falar isso? Porque muitos de nós, irmão, não tomamos noção da batalha espiritual. Quantos de nós, meus amados irmãos, estamos vivendo uma vida dissoluta? Quantos de nós, meus amados irmãos, estamos vivendo uma vida de qualquer jeito? Quantos de nós nos esquecemos de usar as armas da milícia? Quantos de nós, meus amados irmãos, temos a Bíblia como um amuleto? Eu quero falar com Deus, Deus quer falar comigo, abre a Bíblia em qualquer lugar. Enquanto a Bíblia diz: ei, entra no secreto do teu quarto, fecha a porta. E isso não é para muitos, é para pouco. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos. Aí eu pergunto para vocês muitos são chamados ou não poucos escolhidos? Porque os poucos escolhidos enfrentam o vendaval da vida de cabeça erguida. Quando eu estava sentado ali, meditando nessa palavra, e falei aqui no começo que nessa viagem a gente tem perdas, não é verdade? Eu perdi minha mãe, e orei por 15 anos orando para que Deus o salvasse. Deus salvou. Aí lembrei da Simone, há pouco tempo que a mãe se converteu. Deus recolhe, não é verdade? Aqui a irmã tinha dado bem voltado, mas se Deus não me levar primeiro, vai ter dias aqui ou em outro lugar que nós estivermos que eu vou passar vídeo da irmã Emília cantando. Simone postou esses dias, e eu estive lá no sítio esses dias também, onde a mãe dela também teve também. Pastor, por que você está falando com isso? A irmã Emília está viva. E quando ela pega o violão aqui, irmão, não é para aparecer. Quando ela pega o violão aqui, irmão, é para fazer aquilo que está dentro do coração dela. Glória a Deus. Se fosse mais jovem, talvez, queria mudar o repertório, queria cantar outros louvores. Mas quando ela vem para cá, a gente já sabe o que ela vai
e você está fazendo é uma viagem perigosa, de muitos obstáculos, e eu preciso saber quem está dirigindo a minha vida. Você precisa saber quem está dirigindo a sua vida. Quem dirige aqui, levanta a mão. Quem dirige, veículo? Quem dirige? Dirige. Irmão, no carro dos outros, você até vai como passageiro. Você vai como passageiro. Mas a sua mão não sai daquele console do lado. A sua mão fica ali presa no banco, fica presa aqui. Você sabe que outra pessoa sabe dirigir, não é verdade? Quem gosta de andar em garupa de moto aqui? Ninguém, né? Só a vez. Preste atenção, meu irmão. A gente não confia em ninguém. Vou falar algo para vocês aqui que eu ontem conversei com uma vez. Eu estava tão cansado ontem. Saímos na casa do pastor ainda. E na volta só quem estava cortado era a Rainara. O Delcio estava quase quebrando no meio. A Deise também. Por umas 4 vezes eu dormi no volante. E eu vinha falando para ela, eu estou cansado. E falei para ela, olha, eu sei que você dirige, mas não pode dirigir à noite. Eu sei que o Delcio dirige, mas não tem carro. Então eu vou correr o risco. Teve uma hora na Castelo Branco que eu vi aqueles carros que entregam gasolina, sabe, nos postos, um carro azul parado, atravessado. E eu vendo aquele carro, eu falei, meu Deus, olha esse carro aqui. E eu dormi. Falei para ela, eu não me lembro de ter passado nesse lugar assim. Pastor, o que você quer dizer com isso? Ela é imprudência minha. Poderia ter parado, mas eu queria chegar em casa. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que muitos de nós queremos chegar lá em cima, a gente faz algumas imprudências. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas eu estava de cinto de segurança. Pastor, e o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque Deus tem destino para a minha vida. Quando chegar o dia de eu partir dessa terra, nem o demônio, nem a potestade, nem o pecado vai me impedir de fazer a